quiserem dar uma boa noite. Boa noite a todos. É sempre um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu sempre me sinto em casa aqui. Então, boa noite a todos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. Quero complementar aqui a fala do Lucas. Quero estar aqui orientado por Deus para falar o coração de vocês. Amém? Este tema, gente, assim que veio na minha mente, eu quis muito ter um painel com um batista e um presbiteriano. Exatamente porque tem pequenas coisinhas que são um pouquinho diferentes. Eu acho bom nós às vezes ouvirmos uma opinião diferente da nossa, ou às vezes aquilo que nós sempre pensamos, mas não ouvimos ninguém dizer. Então é por esse motivo que nós também temos, eles os dois, e muito obrigada por vocês aceitarem de participar. Aí o grande tema que a gente decidiu é delírios religiosos. E vocês vão ver que eu vou colocar aí duas afirmações, isto foi direto dos jovens, que basicamente estas duas sumariza tudo o que eles perguntaram. Por isso é que eu coloquei aqui para nós darmos uma abertura. Então começa assim. O que é que vocês pensam que são delírios religiosos? Vocês responderam. Pessoas que dizem estar cheias do Espírito Santo porque estão caindo na igreja, gritando, ou mesmo como mortos, caídos no chão. Os nossos próprios impérios, popularidade ou sucesso. Outra pessoa disse, interpretações erróneas e laterais de textos bíblicos que abrem espaço para os mais diversos tipos de movimentos e ações desconexas da prática cristã. Eu fiquei surpreendida com as respostas, eu pensei que eles fossem para outro ramo e basearam muito na parte da espiritualidade e na parte da interpretação bíblica. Então a primeira questão é, o que seria um delírio religioso, Lucas? Bom, eu acredito que seria tudo que foge ao caráter, à obra de Cristo revelada na palavra dele. Acredito que tudo aquilo que venha das nossas interpretações pessoais, sem relação direta com o Evangelho, ou mesmo a nossa própria construção a respeito daquilo que a gente acredita ser verdade sobre o Evangelho, que muitas vezes não é, eu acredito que seja um delírio nosso, uma criação. Aí estaria nossa. Incluído, por exemplo, a teologia sistemática que foi criada por homens? Sim, acredito que quando a gente fala mesmo de teologia, e a gente pega alguns livros, como o livro de Romanos, que é o mais sistemático de toda a Bíblia, e que revela ali muito da obra completa de Deus, porque ele pega ali desde do que aconteceu no Antigo Testamento até o final, e ele sistematiza tudo isso. Tudo aquilo que a gente cria fora da própria sistemática da Bíblia é uma teologia criada pelos homens. Carlos? É uma complementação daquilo que o Lucas disse, né? Eu acredito que o que sai fora do padrão tradicional. A Inês perguntou se a teologia sistemática é um delírio religioso, né? Talvez, eu acredito que a teologia ela vem carregado de ritos, e esses ritos, o que sai fora desse padrão, ele é considerado como um delírio. Às vezes, quando você imagina um delírio religioso, aquelas pessoas em volta, rodando, gritando, pulando, sem sair fora desse padrão, talvez para alguns encaram como delírio religioso, para outros não, é a ação do Espírito Santo. Então a gente tem que ponderar muito bem o que é um delírio religioso e o que é uma ação do Espírito Santo. Muito interessante, vocês os dois acabaram por dar mais fundamento em relação à palavra, em relação à aplicação errónea da palavra, enquanto eles já foram para um lado um pouquinho diferente. Eu acho muito interessante. E a primeira pergunta que eles iniciaram foi: o que é ser cheio do Espírito Santo? Está repetido aí, mas é erro, tá bom? O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu acho que realmente quando eu penso em delírio religioso, eu não penso nisso aí, mas perguntaram umas 2 ou 3 pessoas sobre a questão de estar cheio do Espírito Santo, que é realmente o que traz engano sobre muitos, sobre a manifestação do Espírito Santo. E agora é que entra as principais diferenças entre um batista e um presbiteriano, dependendo da linha teológica. Então, força, meninos. Bom, a Bíblia usa, acredito que como principal texto que fala sobre isso, o Efésios 5, que lá no original ele interpreta como deixem-se encher, e é como se isso fosse um verdadeiro mandamento para nós.
deixem-se encher. Ele compara isso a beber vinho. Então ele diz, não se embriaguem-se com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E a passagem correlata é uma passagem em Colossenses, em que ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Jesus é a verdade. E a verdade é encontrada na palavra dele. É muito interessante porque quando a gente volta para o começo da história, uma das primeira, na verdade, pergunta que o diabo faz é: foi isso mesmo que Deus disse? E naquele primeiro momento ele questiona isso, porque é isso que importa para ele. Todos os dias essa é a pergunta que ele nos faz: foi isso mesmo que Deus disse? Porque a única coisa que interessa para ele é saber se a gente conhece a palavra de Deus, é saber se a gente conhece a obra e a pessoa de Cristo. E isso diz sobre fé. Então, quando ele faz essa primeira pergunta na Bíblia, ele questiona a fé de Eva. Ele quer saber se ela lembrava exatamente o que Deus tinha dito. Quando ela faz a reprodução do que Deus disse, ela desvia sutilmente do que Deus disse. E ela termina dizendo: nem toquem nela, que foi algo que Deus não disse. Então ela acrescenta uma pitada de maldade na fala de Deus. Quando a gente olha para o significado de fé na Bíblia, a fé que salva o homem mesmo, ela é uma fé que opera sempre com um efeito purificador e vivificador da natureza humana, para que o homem, através do Espírito Santo, seja capaz de produzir frutos para a glória e louvor do nome de Deus. Então a fé que salva o homem, ela é uma fé operada pelo Espírito Santo e que, operando no homem, conforma a sua natureza inteira ao caráter de Jesus. Então ela conforma o homem à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Então o ministério do Espírito Santo, se a gente pudesse resumir, o ministério do Espírito Santo é tornar clara a nossa mente a obra e a pessoa de Cristo e tornar isso real ao nosso coração. Então, quando a gente olha para o peso da palavra, tanto nas demais histórias, ou quando Jesus é tentado e ele sempre diz: está escrito, como a afirmação para o diabo deixar de tentá-lo, a gente percebe algumas evidências sobre o que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser cheio do conhecimento da verdade revelada a nós através do Espírito Santo de Deus. Isso também é demonstrado no Evangelho quando nós percebemos algumas histórias em que as pessoas se acham cheias do Espírito, como, por exemplo, aqueles jovens judeus que tentam expulsar alguns demônios, como se aquilo fosse uma fórmula mágica, e não é bem assim. Ou seja, essa obra sobrenatural na vida de Deus para operar uma transformação na natureza do homem, ela vem acompanhada das evidências que são os frutos do Espírito. Então a gente precisa ter amor, a gente precisa ter alegria, paciência, longanimidade. Então a Bíblia, ela completa tudo isso, dizendo que essas evidências, esses frutos do Espírito dão testemunho de que de fato nós conhecemos a verdade. E é por isso que a palavra é tão importante, porque é através de tanto lermos a palavra. Uma vez eu li em um livro que quando Jesus tosse na Bíblia é a tosse de Deus, né? É o espirro de Deus. Então ele fala: olha para Jesus, né? Ele é a imagem do Pai. Então quando a gente lê a Bíblia, e a gente lê muito a Bíblia, a gente começa, através da obra do Espírito Santo, a conformar a nossa forma de pensar à forma de pensar de Jesus, ao caráter de Jesus. E aí quando a gente lê lá: eu chamo as minhas ovelhas, elas reconhecem a minha voz e me seguem e não seguem a nenhum outro, é disso que ele está falando. Ele está falando: eu conheço o caráter de Cristo, eu sei quando Deus fala, eu sei como Ele se move, quando Ele se cala. Então, eu acredito que ser cheio do Espírito é ser cheio da verdade de Deus, revelada a nós através do Espírito Santo. Eu acho que já está respondido. Mas até a próxima pergunta fala da questão das características, que ele também falou um pouquinho. Mas então, eu sei se sou cheio do Espírito Santo ou não? Uma convicção, sim. Por convicção. Então, qual é a dúvida que vem a nós?
Já viram, é constantemente como é que eu sei se sou cheio, quais são as características, como é que eu posso ser cheio. Quando a resposta parece óbvia, as características parecem óbvias, onde é que está o conflito? O que é que se passa aí? Só complementando, é porque eu estava pensando exatamente sobre isso. Ao mesmo tempo que é uma coisa subjetiva de você entender que você é cheio, a mente ela pode pregar a peça também. Até naquilo que o Thales começou falando, de que o que para alguém demonstra ser um delírio religioso, para outra pessoa não é. Às vezes alguma expressão a pessoa fala, nossa, eu estou cheio do Espírito Santo. Quando, na verdade, se for baseado na palavra, igual o Lucas colocou, aí tem que ser não medido, porque não é o tipo de coisa que se mede, né? Tipo, fulano é mais cheio do Espírito Santo. Mas não sei se a mente pode dar... Não deveria, mas as pessoas acho que fazem um pouquinho isso, em relação à forma como a pessoa ora, em relação ao testemunho, e eu acho que muitas vezes tem a confusão entre estar cheio do Espírito e ter os frutos do Espírito. Bom, a gente precisa entender um pouco, e não tem assim uma ciência, né? Uma ciência exata, ou uma fórmula mágica para a gente experimentar ser cheio, ou qual é o caminho de ser cheio. Mas, através do fruto, você conhece a árvore. E o que o Lucas disse aqui é o texto que se referencia estar cheio. Eu acho que vamos deixar a teoria de lado e vamos lá para a prática. Vamos abrir sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, 19. Na minha tradução diz o seguinte, vou começar com 18, porque esse texto é muito importante. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São características de pessoas que estão cheias. A primeira característica da pessoa estar cheia é a comunhão, falando um com o outro com o Espírito. Se eu estou cheio, eu consigo conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim. Se há uma pessoa que está cheia de ideologias, né? Principalmente algo que está tão polarizado, a política, né? Se você é cheio do Espírito Santo, você consegue dialogar com pessoas que pensam diferente de você. Há comunhão. Eu estou falando de pessoas cristãs. Pessoas cristãs que comungam da fé que você comunga, mas pensa ideologicamente diferente de você. Há um traço do Espírito Santo dentro de você, que é essa comunhão. Você consegue comungar com essa pessoa, você consegue conviver. Aqui diz que essa pessoa, o traço dessa pessoa que é cheia do Espírito Santo, é a adoração. Falando entre vós com salmos e entoando hinos de louvor. Ou seja, a adoração no lábio dessas pessoas. Se essa pessoa é cheia do Espírito Santo, há comunhão e a adoração. Outro ponto importante também que eu anotei nesse texto aqui. Um traço importante da pessoa que é cheia do Espírito Santo é a adoração. Ela está totalmente, adoração não, gratidão. Há gratidão no coração dessa pessoa. Por quê? Dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há gratidão no seu coração quando eu estou cheio do Espírito Santo. E por último, a humildade. É um traço de estar cheio. Ou seja, eu consigo enxergar que eu sou dependente de Deus e eu consigo enxergar as minhas limitações. Por isso, até nas minhas ações, eu dependo do Espírito Santo. São traços de pessoas que estão cheias. E a questão do próprio joio que está na igreja? Será que ele consegue, então, mentir sobre estar cheio do Espírito Santo? Ou será que ele tem algumas características?
é notório. Se a pessoa ela está cheia, né, ela conhece aquela outra pessoa que está usando de falsidade. Às vezes, quando você está no banco sentado, e às vezes você enxerga aquela outra pessoa que está no púlpito falando, você enxerga que ela realmente não está cheia pelas palavras que ela fala. Ou seja, você consegue identificar. Não é difícil separar o joio do trigo para aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas aí, Lucas, nós devemos julgar a pessoa que não é cheia do Espírito? Não, julgá-la não. Eu acredito que algo que a gente tinha muito antigamente, que foi, de certa forma, tem sido, de certa forma, muito negligenciado no contexto da igreja, é a questão do discipulado. E depois de ler a Bíblia, a gente percebe algumas coisas. Uma delas é que tudo que todo ser humano mais quer é ser amado e aceito. Então, nós sempre ficamos muito deslocados desde pequeno se nós não somos amados e aceitos em determinado contexto, seja na escola, na faculdade e na igreja. Então, dentro de qualquer grupo social, o ser humano ele tem esse grande desejo de ser amado e aceito. Quando esse ser humano ele é deslocado para a igreja, no contexto da igreja, ele também tem esse desejo. Até que ele vai dar os primeiros passos em direção ao amor de Deus e encontrando o amor de Deus, ele vai perceber que sendo totalmente aceito e amado por Deus, ele não precisa mais da aceitação e do amor de outras pessoas, ele quer tratá-las dessa forma, com amor, graça e misericórdia. Mas quando ele não tem um discipulado, quando ele não dá os primeiros passos na igreja, na palavra de Deus, isso às vezes é muito comum, porque a pessoa ela chega no contexto religioso e ela sente uma necessidade, na verdade, de servir a Deus fazendo, nós temos um problema, porque ela precisa antes ser muito, ela precisa antes entender a palavra, ter um discernimento da palavra, para que ela perceba que é sendo mais parecido com Jesus, que todo o fazer para Jesus será resultado natural de quem Cristo é nela e não das suas boas obras. Então, é muito importante que ela seja discipulada, ou seja, que ela tenha para quem olhar, que ela possa olhar para a Inês, para o Jorge, para várias pessoas e falar, poxa, eu quero servir a Deus dessa forma, eu quero que vocês me instruam primeiro, antes que eu sirva. Então, acredito que se ela não tem esse discipulado, ela pode sim observar alguns movimentos religiosos e tentar buscar aceitação dentro da igreja, dizendo que ela é mais próxima daquele que todo mundo dentro da igreja quer ser próximo. Seria uma forma dela ser mais amada e mais aceita rapidamente. Então, acredito que essa é uma responsabilidade de quem já conhece um pouco do Evangelho, de instruir aqueles que querem conhecer mais a Deus na palavra, para que aí o Espírito Santo assuma o seu lugar e ministre ao coração dela. Lucas, em relação a isso que você está falando, até no ser e no fazer, e até sobre o que o Thales leu aqui, no restante do versículo, parece que a demonstração do ser cheio do Espírito é uma coisa muito mais relacional entre a pessoa e Deus, e a pessoa e o próximo, do que uma exposição de atitudes. Eu não sei se tem essa resposta ou não, mas assim, em que momento, porque aqui a gente leu tipo, igreja primitiva ali, né? Em que momento da história que passou a ser algo de relacional assim para ser algo de exposição, de tipo, ali fulano, não sei se igrejas pentecostais ou algo do tipo que foi inserir nessa forma de expor, ser cheio do Espírito Santo, sabe? Existiram várias ondas, né, onde foram surgindo esses movimentos religiosos. Onde eu até estava comentando aqui com o Thales, eu acredito que a confusão que se gerou em torno disso, ela foi muito mais em relação a como você expressa o ser cheio do Espírito, porque o ser cheio do Espírito, vamos dizer, torna a pessoa, em muito contexto social, como especial, né? Poxa, ela, que a gente brinca às vezes, né? Poxa, eu estou me sentindo frio porque essa pessoa ela expressa de uma forma diferente da minha. Comparação também. E aí a gente entra em algo perigoso, que é a comparação, etc. Eu acredito que, quando a gente lê esse trecho de Efésios 5, algo que ele menciona várias vezes, porque ele começa falando no contexto sobre comunidade,
E depois ele vai para casamento. Logo em seguida ele vai falar para o marido se sujeitar, para a esposa se sujeitar, e depois fala: e todo mundo se sujeite uns aos outros e tenha a causa do outro, os problemas do outro como mais importantes que os seus. E quando a gente vê os outros versículos sobre Jesus e sobre o ministério dele, algo que chama também muita atenção, que é o mais marcante, é que Jesus foi servo. Jesus, ele se entrega voluntariamente, ele não abre a sua boca, ele não usurpa ser como Deus, mas abre mão do seu poder e da sua glória para se entregar por nós. Então, eu acredito que uma das grandes características que o Thales mencionou é essa vontade de servir. Então, não é sobre ser cheio do Espírito, não é sobre pregar, vamos dizer assim, é sobre servir. A pregação, ela pode ser um instrumento, mas é muito mais sobre servir. Então, às vezes a gente não está na vitrine da igreja, vamos dizer assim, que são as pessoas que mais aparecem, mas não é sobre isso. É realmente sobre um coração disposto a servir, a de colocar o outro como mais importante. E é tão interessante isso, Jorge, muito bem colocada a sua pergunta, porque dentro da sua casa você vê isso. Porque os movimentos que declaram que Jesus é o Senhor é através do serviço. E às vezes a gente pensa que aquele que está cantando, aquele que está louvando, aquele que canta muito bem, aquele que toca muito bem, eu sei admirar uma pessoa que toca bem. E hoje eu admirei aqui pessoas que estavam aqui em cima. Mas às vezes você não dá valor para aquela pessoa que leva uma cesta básica, para uma ação social. Jesus também faz isso. E estar cheio é também se preocupar com o outro. Doar parte do seu tempo, do seu intelecto, do seu dinheiro em serviço em prol do outro. Isso também é traço de quem está cheio. Então, vejo pela sua mãe. Sua mãe é uma pessoa que realmente a vida dela é voltada a ajudar as outras pessoas. Então, não que somente isso seja traço, entende? Eu não posso determinar que a pessoa que serve sopão à meia-noite, ela está cheia do Espírito Santo. Senão eu pego um dogma do Espiritismo e falo que através das ações, como é que eu falo? Das caridades que eu alcanço a vida eterna. Mas não é isso. Isso é um dos fatores, né? Mas a gente não pode olhar somente para isso. Massa. Muito obrigada por essas respostas, acho que foi muito esclarecedor. Uma próxima pergunta que surge aí é: qual seria a relação de causa e efeito na pessoa que dança, rodopia e grita se o Espírito traz ordem, decência e a pregação da palavra? Eu acho que isto é o que nós mais conhecemos assim de forma geral como um chamado delírio religioso, porque é o que aparece muito na internet, aparece muito por vídeos que a gente vê acontecer. É um delírio religioso? Não é? Será que a gente está a juntar coisas ali? Será que a dança não tem nada a ver com o resto? Será que tem? Qual é que é a vossa opinião? Queres começar, Thales? Eu acredito que isso aí é um traço também de religiões afros, né? Que tem essas manifestações espirituais através da dança, do giro, do grito, do autoflagelamento, né? E a gente, principalmente a igreja neopentecostal, ela tem esses traços, né? Eu digo isso porque eu convivi isso na minha mocidade. Acho que talvez na minha adolescência. Eu nasci e criei numa igreja evangélica, mas por um tempo eu saí, né? A minha família saiu e nós fomos para uma outra igreja. E nessa outra igreja tinha muitos eventos, né? Eventos onde chamava pregadores internacionais. Era algo assim que a companhia de jovens ali era muito conhecida dentro da cidade de Anápolis. E um desses acampamentos que eu fui na minha adolescência ali, tinha um tal do descida do riso. Você tinha que o Espírito Santo descia e todo mundo dava gargalhada, Lucas. E era algo tão assim, eu criado numa igreja tradicional, vendo aquilo ali, para mim aquilo ali foi algo, meu Deus, isso é totalmente um delírio, né?
Mas para algumas pessoas, né, e talvez na minha visão, era algo abominável, né? Então, essas coisas aconteceram e acontecem nos dias atuais, né? Talvez essa seria o foco da pergunta, mas essa pergunta ela abrange de uma maneira muito grande, né? Às vezes você enxerga hoje uma pessoa falando e gritando aqui como um delírio religioso, mas talvez ela está sendo usada pelo Espírito Santo. Onde vai a linha tênue entre ser usado e ter um delírio? Eu acho que é muito isso, Thales. Porque eu fico nessa dúvida também. Às vezes a gente quer colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, né? Falando que as atitudes que o Espírito pode manifestar são essas. E a gente não tem esse controle, né? Não é a gente controla. Agora eu não sei se vou pegar 10 perguntas e dar um exemplo mais claro. Tipo, vamos pôr um Benerim da vida aí, que é famosão, que passa o terno como é que a gente... Se a gente pode fazer essa mensuração, ou como é que seria feito isso, entendeu? Porque é o que você falou, tipo, tem entre dançar, rodar e gritar, ou fazer coisas, não sei se a gente usa desse critério para falar, tipo, isso aqui é o Espírito, isso aqui não é. Você citou um homem muito famoso, né? E ele passou pela prisão, esse cara, por ações que foram contrárias, né, às ordens humanas e leis humanas. Então, o mais importante aqui, eu estava participando de uma live de um grupo que a gente está fazendo, um grupo de estudo, e ali perguntou como que foi o seu testemunho, como é o seu testemunho de conhecimento de Cristo, ou seja, como você veio a Cristo, né? Como foi a sua conversão? E uma das pessoas que estavam ali na roda, ela falou assim, olha, eu lembro muito bem do meu início, do meu testemunho, como eu conheci a Cristo, mas o meu maior medo é como eu vou terminar a minha carreira cristã. Porque às vezes você enxerga aquela pessoa que está ali girando, gritando, rodando terno, mas no fim da vida, ou no decorrer do percurso dela, você vê que aquela pessoa, nada daquilo ali foi palha, né? Foi o vento leva, não tem fundamento. Então, uma das coisas que você precisa olhar é para a vida cristã daquela pessoa. Então, isso mostra os traços. Eu estava aqui pensando, quando a gente fala de ser cheio do Espírito e todas essas dúvidas, quando a gente olha para, assim, o mais importante seria a natureza em si, a nova natureza, a nova criatura que nasce. Como o Thales falou e o Jorge falaram bem, as demonstrações em si, claro, você vai ter a ignorância, a falta de discernimento, e você vai ter a atitude dolosa, de quem às vezes até conhece um pouco da verdade, mas busca outros interesses, e aí você vai saber isso por como ela termina mesmo, pelos passos dela, né? Minha mãe falou muito isso, conheço os passos das pessoas, porque uma vida com Deus é uma vida constante. Nosso coração esfria, mas a gente não vai para longe, não. A gente briga, mas briga com Ele. E a gente rola ali no chão e acha ruim, mas é com Ele. Então, assim, quando você conhece a vida da pessoa, você sabe que não é uma gangorra, que um dia ela está na igreja adorando a Deus e no outro dia ela foi embora para outra direção totalmente diferente. O Charles Spurgeon, ele usa algumas palavras que eu gosto, que ele fala que a fé é a razão repousando em Deus. Então ele fala que essa verdade, quando ela é ministrada ao nosso coração pelo Espírito Santo, ela é processada pela nossa razão. Isso pode vir ou não acompanhado de emoções, normalmente vem, mas que passa pelo crivo da nossa razão, porque o Evangelho ele é racional. Amém. E ele fala que o que a gente perdeu nesse processo, onde ou o sentimentalismo tomou conta e se criaram muitos delírios, foi a razão. Então, quando a gente olha lá para Romanos 10, Paulo chega em uma igreja e ele vê o povo adorando a Deus de todo o coração. E ele diz assim, eu posso dar testemunho acerca do amor desse povo, mas não é um amor baseado no conhecimento da verdade. Aí você fala, poxa, mas eles estão ali. E isso é muito perigoso, porque quando a gente vê lá o final da caminhada, como o Thales disse, a gente vê um Deus que vai falar, olha,
Você está batendo aqui na minha porta, e muitos bateram, dizendo, olha, eu preguei no seu nome, eu fiz milagre no seu nome, eu fiz caridade no seu nome, eu fiz várias coisas no seu nome, e ele vai dizer, afastem-se de mim, apartem-se de mim, eu não vos conheço. Eu costumo dar esse exemplo quando alguém fala que conhece o Neymar, por exemplo. Eu sei tudo sobre a vida dele, quantos gols ele fez, tudo que ele fez. Você fala assim, mas bate na porta da casa dele e pergunta se ele deixa você entrar. E essa é uma grande diferença entre conhecer a Deus e ter intimidade com Ele ou não. Porque você pode viver uma vida inteira em um delírio religioso, acreditando que você conhece esse Deus porque você vai na igreja, porque você faz boas obras, porque você fala sobre Ele, e você está em todos os grupinhos de oração. Mas a grande pergunta é, se você bater na porta dele, ele deixa você entrar, ele te conhece? Vocês são amigos de verdade? Você sabe quando ele fala? Então, o próprio Spurgeon exemplifica isso ele dá um exemplo que eu sempre gostei muito. Ele fala, olha, você pega o melhor prato de comida do mundo, na sua opinião, e você põe aqui na frente, e você solta um porco lá atrás, e do lado desse prato você põe lixo. E ele pergunta, para onde o porco vai? Ele fala, o porco vai para o lixo. Por quê? Porque é da natureza do porco comer lixo. É natural, não tem problema nenhum, é o que ele gosta. E ele pega e fala, agora se você pudesse transformar o porco em homem, qual que é a primeira reação? Ele vomita, porque não é mais da natureza dele comer lixo. Ele usa isso para falar, olha, existe uma grande mudança quando a natureza do homem muda. Ele pode até se aproximar de um caminho ruim, mas ele sente o cheiro, ele sabe que é ruim. Então ele fala sobre isso, e eu acredito que essa mudança de natureza, esses passos da pessoa, eles vão dizer para nós sobre esses frutos do Espírito, como ela dá testemunho da vida dela. Então, eu acredito que é muito importante essa conformação do caráter ao caráter de Cristo, porque é isso, e não a forma, às vezes, da gente expressar, porque a gente pode até ficar confundido em como se expressa, que vai determinar se nós realmente temos o que importa, que é essa nova natureza. Porque a gente não vai também amadurecer de uma vez, a gente vai errar, e a gente vai errar muito. A gente tem duas perguntas e um comentário, que eu já vou colocar para continuar nessa questão. Posso afirmar que ser cheio do Espírito é ser controlado por Ele? E qual a diferença entre ser cheio do Espírito e ter o Espírito? Depois eu leio o comentário. Quem quer começar? Bom, uma pergunta que... estar cheio do Espírito Santo é uma constância, né? A gente vê que não é o fato de que eu tive um encontro com Deus e a partir daquele momento eu estou pleno e cheio. Estar cheio é uma constância de busca. Parece uma analogia simples, e ela é simples, mas eu não quero que você encare ela dessa maneira, mas é como um carro que precisa abastecer o seu tanque para rodar. Para você estar cheio, você precisa ter uma vida de piedade. E quando você tem essa vida de piedade, você consegue estar cheio. Consequentemente, você consegue demonstrar que está cheio. Através de uma vida de piedade, que é uma vida voltada para Deus. Eu não estou falando aquela pessoa que larga tudo e vai somente viver de obras, né? Mas eu estou dizendo que você pode ser cheio do Espírito Santo no trabalho onde você convive com as pessoas. Você pode ser cheio no âmbito familiar. Ou seja, onde você passa, o perfume de Cristo é exalado da sua vida. Através de uma vida de piedade. Por isso eu estou cheio. Tales, então seria quase parecido com a santificação, no sentido de ser um processo, de ser algo que a gente tem que continuar e prosseguir. O processo de santificação que está dentro da soteriologia, da doutrina da salvação, a santificação é um processo, né? Estar cheio também é um processo.
Estar cheio é você mastigar, comer, ruminar a palavra de Deus e buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não existe uma fórmula mágica. Não existe 3 pulinhos, 3 passinhos, 7 passos para uma vida cheia do Espírito Santo, mas o princípio é vida de devoção, vida de piedade. Lucas, vou só fazer um comentário para você já entrar. Até sobre as manifestações, enviaram aqui. Sobre manifestações, creio que é bom pensarmos se essas demonstrações glorificam a Deus. Vi recentemente um irmão que revela CPF nos cultos, revela CPF, nome, placa de carro, mas aí cabe a pergunta, em que isso glorifica a Deus? Voltando rapidinho, eu acredito que ser cheio do Espírito, como o Thales falou, é de fato um processo, até por isso que ele usa ali sobre beber o vinho, é algo que você tem que fazer todo dia, né? Por isso que ele ensina a nós sobre agradecer, e agradece a cada dia, é por isso que o maná, e Jesus é essa representação, ele é o pão vivo de Deus que desce dos céus, é a cada dia. Então, esse é um exercício que nós precisamos fazer. De onde vem a motivação para isso? Porque eu sempre brinco assim que deve ser um dia no ano só que você acorda e fala assim, eu estou com uma vontade de ler a Bíblia inteira, eu estou com uma vontade de... e não é assim, porque nós habitamos em um corpo de carne não redimida, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Então, acredito que o primeiro passo é esse reconhecimento de que nós somos muito pecadores. Diariamente. Esse é o resumo da nossa vida, um pecador salvo pela graça de Deus, só. Então, o reconhecimento diário de quem nós somos, ele vai revelar ao nosso coração, que é mais enganoso do que todas as coisas, que nós precisamos muito mais de Deus do que nós imaginamos todos os dias. Então, a gente precisa reconhecer que isso é uma necessidade. A gente precisa reconhecer que nós estamos em uma luta diária contra o inimigo das nossas almas. Nós precisamos disso, né? O John Piper, ele costuma dizer, a primeira coisa que você faz quando você acorda é pregar o evangelho para você mesmo, contra todas aquelas ideias malucas que surgem na sua cabeça, te dizendo sobre um monte de coisa que você vai fazer ou que você vai ter que decidir. Então ele fala, essa é a primeira coisa que você faz, você converte todos os seus pensamentos a Cristo, subjuga todos eles a Cristo, e aí você vai para o seu dia, porque senão você não consegue. E eu esqueci. É sobre a manifestação. Deus, as pessoas que usam disso para, tipo, o cara que revela o nome, CPF, a placa. Eu acredito assim. O critério é glorificar a Deus, tipo, a manifestação. Eu colocaria assim, por isso que é tão importante a gente se despir de qualquer julgamento, porque a gente não conhece o coração do homem. Mas o que acontece? A gente pode colocar em 3 categorias. A falta de discernimento do homem, como quando ele observou algumas coisas, ele ainda não tem discernimento da palavra e ele age mal, sem nenhuma má intenção. O mal intencionado, que é aquele que não está possuído por nenhum demônio, vamos dizer assim, mas ele age de má fé, e a Bíblia vai citar falsos profetas que têm outros interesses, que procuram, que têm ganância, que procuram riquezas, etc. E você tem realmente manifestações do diabo. Então, assim, ele também se manifesta, ele tem poder, ele conhece algumas coisas, ele está aqui desde que o mundo começou. E dentro da igreja, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem até uma brincadeira que normalmente se faz, que é, alguém encontrou o diabo chorando na porta da igreja e perguntou o que aconteceu, e ele falou assim, estão dizendo que eu fiz um monte de coisa lá dentro, mas eu não fiz nada. Então, assim, isso é muito perigoso. O John Stott, por exemplo, faz uma pergunta que é, se eu tirasse hoje o Espírito Santo da igreja, dessa igreja, ela continuaria se movimentando naturalmente, como se nada tivesse acontecido? Ou seja, essa igreja ela sobrevive a partir de movimentos espasmódicos ali, de eventos, e não tem, de fato, uma obra sobrenatural de Deus acontecendo, onde as pessoas estão se conformando à imagem de Cristo.
Então, a gente tem que ter esse cuidado. E muito disso parte de nós, como aquele povo de Deus que assume a responsabilidade de instruir, de levar, igual Paulo fala. Paulo ficava lá pregando insistentemente, o povo dormindo, e ele continuava pregando, porque ele sabia que ele precisava instruir o povo. E o povo voltava a errar várias vezes, isso a gente sempre vai fazer. Mas por isso que a gente reconhece sempre que é uma necessidade, se a gente precisa se corrigir diariamente e pedir para Deus endireitar as nossas veredas. É interessante, colocando assim isso que o Lucas está dizendo, mas um fator determinante e assim um personagem bíblico aqui que mostra estar cheio do Espírito Santo é o próprio Pedrão aqui, né? O Pedro. Ele, pescador, cara rude, né? Mas a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo quando ele falou para o Sinédrio. Ele falou para os doutores da lei. Ele falou para os saduceus. Mas ficaram admirados com a retórica de Pedro. Porque Pedro falava com quem tinha autoridade. Quando você identifica uma pessoa dessa, você tem essa percepção, cara, você está sintonizado com a mesma sintonia de Deus. Porque você reconhece aquela pessoa que é uma autoridade, ela está falando da parte de Deus. Então, entende que às vezes o Espírito usa pessoas que não são doutas, pessoas que não têm instrução nenhuma, mas com palavras simples, elas conseguem tocar o coração muito mais do que aquelas que usam através da retórica. E Pedro me encanta, a ação de Jesus, do Espírito na vida de Pedro me encanta, porque realmente aquele homem rude, grosseiro, ele fala diante de pessoas inteligentes, conhecedoras da palavra, e todas elas se calam para escutar Pedro, porque estava cheio. Gente, vocês animam 10 minutinhos para a gente fazer um pouquinho mais de perguntas, pode ser? Eu até queria puxar um pouquinho que estás a falar, porque já são 9h30, então perguntei ao pessoal. Uma pergunta mais à frente diz assim: essa história de Deus me disse, devemos acreditar quando alguém nos aborda dizendo que Deus disse algo? Eu já ouvi muito, Deus me disse. Eu lembro de algumas vezes que algumas pessoas me perguntaram sobre se elas eram ou não chamadas a algo. Tem até um livrinho muito legal que é Chamado ao Episcopado, acho que é do próprio Charles Spurgeon, e ele fala ali sobre algumas evidências. E eu me recordo que todo mundo que me perguntava se eu achava, né, acho que Deus me, porque esse Deus me disse pode ser Deus me disse que você, Inês, alguma coisa, ou esse Deus me disse pode ser, que eu acredito que gere até mais confusão, Deus me disse que eu tenho que ser missionário, ou Deus me disse que eu tenho que ser pastor. Que é diferente quando alguém chega e diz, eis que eu te digo, como se estivesse a falar na voz de Deus. Isso. E lendo isso, e quando a gente olha para a palavra, e eu sempre costumava dizer não para essas pessoas, né? Deus me disse que que você acha? Eu acho que eu quero ser pastor. Eu falei assim, não, Deus não te chamou para ser pastor. E por quê? Porque na Bíblia é muito claro que quando Deus quer essa convicção, ela precisa ser formada de uma forma muito forte no nosso coração, né? É como se Ele dissesse, olha, se você puder passar por essa vida sem ser, não seja. Porque a pior coisa que pode acontecer para a Igreja de Cristo é alguém que não foi chamado a assumir algumas posições, um pastor que não foi chamado, um missionário que não foi chamado. E como o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas, isso acontece. Acontece dentro do contexto de ser amado e aceito, acontece dentro de uma ausência de discernimento sobre como agradar a Deus, acreditando que se a gente entregar toda a nossa vida em serviço a Deus, Ele vai nos amar mais. Naquela história que eu acho que exemplifica bem, do filho pródigo, quando ele volta, depois de tudo que ele fez de errado, o pai abraça o filho e é como se ele estivesse dizendo, eu não somo débito.
Eu não somo, eu não fiquei computando os seus débitos, eu te amo. E essa é a nossa relação com Deus. Ele não soma débito, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E o filho mais velho ficou indignado, porque ele era o filho que ia todo dia na igreja, e que fazia tudo, e que pregava, e que dava a vida para fazer algo que agradasse o pai. E aí, de novo, é como se o pai virasse para ele e falasse assim: eu não somo crédito. Eu não somo crédito. Você não chamou minha atenção. No seu melhor dia com Deus, Deus te chamou da mesma forma que Ele te ama hoje. Você não chamou a atenção dEle. Ele te ama da mesma forma, Ele é imutável na sua amabilidade. Ele nos ama na maior medida que Ele pode nos amar todos os dias. Então, quando a gente para pensar no amor de Deus e em como isso se desenvolve, a gente olha muito para isso como algo que nasce no nosso coração e que impede a gente de se enganar sobre determinados chamados. Então, o temor a Deus é um grande freio a decisões equivocadas, porque quando Deus Ele quer dizer, Ele quer te chamar, Ele te chama de uma forma muito clara. E isso provoca muitos erros, muito mais desastre dentro da igreja e nas nossas vidas do que acertos. Então, acredito que, como eu disse lá da pergunta que o diabo fez, quando alguém normalmente fala isso para mim, eu dou 2 passos para trás, porque eu falo, poxa, calma. E aí a gente precisa muito se esforçar para entender quando Deus fala, quando Deus se cala, quando Deus está de um lado para o rio, quando Deus vai para o outro, quando Deus faz um discurso, quando Ele... Tudo, para a gente entender o caráter dEle. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando ele nasce numa manjedoura improvisada ali, naquela bagunça. Isso revela algo sobre o caráter de Deus. Deus é simples. Ele podia escolher onde nascer, e Ele escolheu e decidiu, desde antes da fundação do mundo, que Ele ia nascer ali, para contar alguma coisa sobre o caráter dEle. Ele escolheu os discípulos, a história começa. Isso está contando para nós algo sobre o caráter de Deus. Quem que Ele está chamando e o que está acontecendo. Ele prega, isso conta algo sobre o caráter de Deus. Então, acredito que essa observância, essa vigilância sobre o movimento de Jesus nas Escrituras vai comunicar ao nosso coração, através do Espírito, sobre o que Ele de fato disse e o que você pode olhar e falar assim, Ele não disse isso não. Cara, só... É porque eu acho que é tão difícil isso, assim. É um fato que Deus fala, né? É o que você falou, assim, a gente tem que ter esse critério de ter no nosso coração e tal, mas, assim, a gente não pode descartar que Deus fala e ele pode falar a qualquer momento, tipo, não dá para descartar, falando, não, Deus não fala mais através das pessoas. Ele fala, né? A gente não pode fechar isso. A questão o nosso coração, ele é um pouco corrompível, assim, né? Corrupto. Então, as 3 vozes, né, que nós ouvimos. Entendeu? Então, assim, aí é essa pergunta, até para você saber averiguar se a pessoa que chega em você está falando realmente de Deus, ou se você acha que Deus está falando alguma coisa com você para você falar para alguém também. Cara, eu acho muito complicado esse... Por exemplo, quando alguém normalmente pergunta hoje para alguém se a pessoa converteu, uma resposta comum, às vezes, é a pessoa falar sobre o que ela sentiu. Então, por exemplo, como você converteu? Um dia eu estava conversando com Deus, dentro do meu quarto, eu senti um arrepio, comecei a chorar. Normalmente, nós tendemos a ir mais para um lado emocional. Quando nós perguntamos para os discípulos de Jesus como eles se converteram, ou sobre alguma coisa, por exemplo, como que você sabe que Jesus é verdade, ou como que você converteu? Nós vamos perceber testemunhos totalmente racionais na Bíblia. Então, por exemplo, se você perguntar para João vai falar assim, eu estava lá no Monte Santo, do lado dele, quando o céu se abriu, de lá bradou uma voz dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Com os meus olhos eu vi, com os meus ouvidos eu ouvi, com a minha mão eu apalpei. E desse evento, mais de tantas pessoas foram testemunhas oculares do seu poder e da sua glória. Então, ele fala muito sobre, poxa, né, tem aquele versículo que diz que o Evangelho não é fábula inventada por homens, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles fazem, sim, um esforço muito grande
para dizer que aquilo não foi inventado, que a gente viu, a gente pegou, teve testemunho ocular. Esse é um testemunho super importante na Bíblia, porque quando Paulo ele usa, por exemplo, lá em Romanos 10, a palavra não é um amor baseado no conhecimento da verdade, ele está falando assim, olha, seu coração é mais enganoso do que todas as coisas, vocês estão aqui adorando a Deus com todo o amor do mundo, mas não é um amor baseado no conhecimento da verdade. O original dessa palavra, em português, é desvelamento. Desvelar significa, por incrível que pareça, em português, ver por detrás do véu. É meio bíblico. E o ver por detrás do véu significa ver a verdade. E o processo de formação da verdade dentro do homem, de acordo com a Bíblia, ele exige que o homem se apegue à verdade mesmo, né? Ele vai falar assim, a espada do Espírito, ou seja, eu quero que você saiba manejar como um servo aprovado a palavra da verdade. E essa formação, ela exige que você observe muito bem aquela pessoa. E como Jesus vem como rabi, que é o mestre da lei, esse mestre da lei, ele tem o seu jugo. O jugo é o conjunto de interpretações do mestre da lei. E quando você olha para isso, você vê que, naquele tempo, os discípulos que mais seguiam os seus mestres, os melhores discípulos, eram aqueles que tinham lá sujeira na sandália, porque eles acompanhavam muito de perto, o rabi levantava poeira e caía a poeira na sandália deles. Então, é super importante que a gente esteja ali grudado em Jesus. Se ele virar para a direita, vira junto, não fique perdido. Então, eu acredito que seja mesmo a observância da palavra. A escrita ali, quando ele fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele está falando que o verbo de Deus, essa palavra de Deus, nós não temos que segui-la, nós temos que encarná-la. E isso é super importante. Então, o Evangelho não é sobre seguir a Bíblia, é sobre encarnar a Bíblia, é sobre formar o caráter de Cristo em nós. Então, ligação de natureza, que a Bíblia fala, né? Cristo morreu para que a gente partilhe a natureza divina dele. Eu acredito que esse é o caminho para que a gente esteja mais convicto e não fique, por exemplo, suscetível a pedir um sinal para Deus e caiu um trovão, ou alguém me disse. Isso é muito perigoso, porque, como eu disse, a Bíblia diz, quer dizer, o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. A gente pode sim se iludir, o diabo vai usar isso, mas a gente ganha dele nesse aspecto. A gente se confunde muito mais do que ele confunde o nosso coração. Eu acredito que quem talvez fique em dúvida sobre se Deus falou ou não falou através de uma outra pessoa, eu acho que talvez é aquela pessoa que não tem a percepção de que Deus fale com ela pessoalmente. A palavra de Deus, ela fala muito mais do que através de uma outra ação. Aqui está a fonte do desejo de Deus para a sua vida. Aqui é onde Deus mais fala comigo. Deus fala muito mais comigo nas minhas devocionais do que nos cultos de domingo. Porque é através da palavra dele. E de verdade, eu tenho assim meio que um repúdio daquela pessoa que do nada não me conhece e quer colocar as mãos sobre mim. Eu mesmo dou um passo atrás, eu não. Então, não que Deus não fale através, né, das pessoas, mas Deus fala muito mais comigo. Isso é experiência minha, né? Estou revelando a vocês. Deus fala muito mais comigo através da palavra dele. Mas a gente pode considerar um delírio religioso sobre o tema aí. A gente pode considerar um delírio religioso a pessoa que vai atrás das irmãs de oração, que ora para revelar. Tá pesado, né? Desculpa. Só um detalhe, o Thales falou, eu lembrei que é importante. Deus ele quer ser conhecido por nós. Antes de, por exemplo, ele deseja ser conhecido a sós, conosco. Então, e é o que é mais difícil, nada mais difícil na vida de um homem do que ele passar ali alguns dias sem estar sozinho com Deus. Eu diria que isso é o que existe de mais perigoso na vida de um cristão.
é ele ir à igreja domingo, é ele ir no grupo de oração. Tudo isso é fácil de fazer, apesar de parecer difícil, porque existe um pouquinho de vaidade em tudo isso. Você está sendo visto. As pessoas estão vendo que você está na igreja, as pessoas estão vendo que você está no grupo de oração, as pessoas estão vendo que você foi ajudar outras pessoas. E por mais que você negue e ache isso maravilhoso, existe sim um pouquinho de motivação pessoal, egoísta e pecaminosa no seu coração em fazer tudo isso. Agora, quando você está no seu quarto, de porta fechada, e conversando com Deus e lendo a sua palavra, aí é o único momento que você pode bater a mão do peito e falar assim, o Senhor mata a minha fome, e aqui eu realmente sinto alegria no Senhor. E esse é o momento mais difícil na nossa vida, porque ali não tem vaidade, ali não tem esse resquício pecaminoso de ser visto de alguma forma. E por isso é tão difícil, mas é ali que tudo acontece. É ali que você se coloca no lugar onde Deus, Ele age na sua vida através do Espírito Santo. É só nesse lugar. E normalmente são nos momentos mais difíceis da sua vida que você vai ter o relacionamento mais íntimo com Deus, porque a gente precisa partilhar dos sofrimentos de Cristo. Então, a oração que a gente muitas vezes não faz, que a gente devia fazer, é para que Ele nos quebre em 1000 pedaços para nos fazer de novo, custe o que custar. Porque é ali quando a gente realmente está muito quebrantado que a gente tem a nossa maior intimidade, a nossa maior ligação com a natureza de Cristo. Então, assim, a dificuldade, na verdade, é uma bênção de Deus na nossa vida. E as nossas orações, infelizmente, muitas vezes são instintivas. Me tira daqui o mais rápido possível. Enquanto elas deviam ser, Senhor, nessa hora difícil, como eu posso honrar e glorificar o seu nome da melhor forma possível. Eu pensei muito que, eu pessoalmente também, se alguém vem, eu fico um pouco mais retraída, mas é por temor também a essa pessoa, porque a palavra de Deus é muito forte em relação a falsos profetas, muito forte em relação à falsa profecia. Então é um temor muito grande pela vida daquela pessoa, que Deus tenha compaixão daquela pessoa e que ela realmente tenha uma intimidade maior com Deus, se realmente for algo que não venha dele, né? Porque é muito dura a palavra em relação a isso. Gente, nós já passamos da hora. A questão, mais uma pergunta ou a gente encerra? O que é isso? Eu não consigo entender. Ninguém vai falar assim, não. O que tu achas? Qual que é a pergunta? Não, é porque eu acho que ninguém vai responder, falando encerra. Tá? Na verdade, nós temos vários temas que poderiam ser abrangidos. Tanto a gente colocou aqui a hipergraça e o antinomismo, que surgiram perguntas em relação a isso, tales, até depois da EBD que tu deste. Só que é um tema bem largo para explicar em 5 minutos. Teria também a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, mundanismo na igreja. Quase que isto seria só um tema completo. Então acho que a gente se calhar pode encerrar. Temos muito mais ainda. Oi? Estão a pedir a parte 2, gente. E aí? Quem sabe, a gente depois conversa. Muito obrigada pela vossa participação, foi muito abençoador. Todas as vezes que nós fazemos as perguntas, nós tiramos perguntas e acaba que nunca conseguimos fazer numa só edição. Todas as edições foram para a segunda edição, então muito obrigada pela vossa presença, obrigada pela vossa disposição e sinceridade. Foi algo que nos veio trazer de certeza absoluta a palavra de Deus ao nosso coração. Jorginho, podes orar pela vida deles, por favor? Vamos orar pela vida do Lucas e do Tales. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque eu creio que o Senhor preparou isso aqui e eu creio que o Senhor falou através das nossas vidas, através das perguntas enviadas. O Senhor esclareceu dúvidas nas nossas mentes, Pai. E obrigado por ter usado a vida do Thales e do Lucas como servos do Senhor, como instrumentos do Senhor, para, de alguma forma, trazer a Tua verdade aqui para nós, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida do Lucas, a vida do Thales, os planos deles, que sejam estabelecidos os Teus propósitos nas vidas deles diariamente, Pai. E que a Tua bondade, a Tua graça e a Tua bênção sejam com eles, Pai, diariamente, Deus. É a nossa oração de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amanhã, gente, a nossa EBD, após o louvor, 9h30, com o Lucas, com o tema Esperança, na sala 5. Venham participar, estejam connosco nesse momento. Próximo sábado teremos o pastor Jesus aqui connosco e os nossos adolescentes pediram para vir participar por ser o pastor, então nós também os teremos connosco. Desejar a todos vocês um bom resto de sábado, um bom domingo e que Deus esteja com vocês. Amém? Cumprimentem os irmãos, conversem, estejam à vontade. Amém.